que sumiu a parte de apresentar a apresentação. Ah, meu Deus. Eu estou ouvindo vocês, mas sumiu a tela do compartilhar apresentações. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo, nós estamos. Você consegue achar a barrazinha que fica... Tá aparecendo agora para mim só que a tela inicial do Zoom, sem os dados da reunião. Entendi. Às vezes ele está numa nova aba. Você tem no computador ou no celular? Estou no computador. Às vezes ele está numa nova aba, porque ou numa nova janela. O meu, quando abre, ele abre numa janela diferente. Ele abre uma página do Zoom numa guia do navegador que eu estiver usando, e quando entra na reunião, ele entra numa janela diferente. Confere aí. Mas não tem outra janela, acho que eu vou ter que entrar, vou entrando aqui de novo, tá? Tá bom. Você incomoda da gente ir para outra apresentação? Aqui, eu acho que eu consegui. Então, olha aí. Vocês estão vendo agora? Tá avisando que vai compartilhar. Aí, tá. Então eu acho que veio. Desculpa, gente. Que isso, não se preocupe. Beleza. Pode respirar fundo aí e começar. A hora que você tiver eu sou Fernanda, sou professora do Colégio de Aplicação João 23, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vou apresentar esse trabalho, né, que eu desenvolvi junto com a residente Ana Carolina. A Universidade Federal de Juiz de Fora começou ano passado um projeto de residência docente a nível de pós-graduação lato sensu, em que professores recém-formados, né, fazem uma imersão, né, na escola, semelhante à residência médica em termos de carga horária, de valor de bolsa. Então, foi uma experiência muito rica que a gente desenvolveu em conjunto. Então, essa sequência didática que eu vou apresentar para vocês, do macro ao micro. A teoria celular, a teoria da evolução, né, são as bases estruturantes, né, do conhecimento biológico e requerem, né, uma abordagem progressiva e recursiva ao longo de todo o ensino fundamental, todo o ensino médio, né? Esse é um dos pressupostos aí da teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. Principalmente considerando, né, que os estudantes têm muitas dificuldades na aprendizagem da biologia celular, né, e da histologia, esse tipo de abordagem, ao longo de todo o ensino fundamental e todo o ensino médio, né, de forma recursiva, se faz ainda mais importante. Então, é muito comum, né, conforme relatado nas pesquisas, os estudantes confundirem conceitos de célula, molécula e átomo, não terem noção em relação às dimensões, né, de tamanho, às escalas, né, como os estudantes acharem que vão conseguir ver uma molécula de DNA com microscópio, várias confusões, né, uma visão estática de célula, né, tem muita dificuldade em construir uma visão da célula, né, como algo dinâmico em que as reações metabólicas acontecem. E na BNCC, a biologia celular, ela ocupa um lugar muito periférico e muito pontual nesse documento, conforme nós podemos verificar na BNCC do ensino fundamental, do ensino médio. Quando nós buscamos, né, a palavra célula na BNCC, nós encontramos apenas uma vez, que é na habilidade, explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Então, a BNCC apresenta uma fragmentação imensa, né, do corpo humano e também da questão da biologia celular e histologia. Quando nós buscamos, inclusive na BNCC do ensino médio, pela palavra histologia ou tecido, ela sequer aparece. Então, há um apagamento, né, desses dois temas na BNCC, que nós consideramos que é central para a aprendizagem aí dos conteúdos biológicos. Né? Isso pode representar um grande retrocesso para a educação em ciências. Então, o objetivo do nosso trabalho foi apresentar uma sequência didática sobre biologia celular e histologia desenvolvida de forma colaborativa e a partir da reflexão sobre as nossas práticas, com base na teoria da aprendizagem significativa, perspectiva CTSA e ensino por investigação. Então, essa sequência didática, em termos gerais, ela visou, né, possibilitar aos alunos
uma visão global e contextualizada das células e dos tecidos, em uma perspectiva macro e microscópica, relacionando o todo e as partes, né, e as implicações para a ciência, tecnologia, sociedade e ambiente desses campos de estudo. Então, como eu disse, nós utilizamos a metodologia colaborativa, que é a pesquisação colaborativa, que envolve ciclos de planejamento, ação e reflexão. Essa sequência didática ela foi aplicada no Colégio de Aplicação João 23, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Na verdade, ela foi aplicada parcialmente, porque logo teve a interrupção das aulas por conta da pandemia, então nós paramos na metade. Público-alvo foram turmas do 8º ano, foi em março de 2020, e os referenciais teóricos que eu já citei. Então, o planejamento ele visou contribuir para que os estudantes atingissem objetivos de aprendizagem, tanto conceituais como procedimentais e atitudinais. Esses objetivos, né, a gente descreveu, enumerou todos, e a gente disponibilizou no site que nós temos, né, de um projeto do nosso grupo de estudo e pesquisa, que é o Ciensinar. As aulas no laboratório, essa sequência didática envolveu uma aula no laboratório e ela é realizada com turma dividida, de acordo com o projeto que a gente desenvolve na escola. A sequência didática ela foi planejada, né, para ser desenvolvida em 6 aulas. Então, nós desenvolvemos a residência docente, né, da Ana Carolina, começou em 2019, e em 2019 a gente aplicou uma aula, nós desenvolvemos uma aula prática, né, sobre biologia celular e histologia. Então, a partir da reflexão sobre essa experiência de 2019, que nós propusemos a aula prática de 2020. Então, vou trazer alguns pontos principais dessa reflexão, tá? Dessa experiência anterior. Então, em 2019, a aula prática que nós elaboramos, ela teve um caráter mais descritivo, envolveu observação e esquematização de lâminas dos diferentes tecidos, as quais, né, foram previamente identificadas por nós, e os alunos seguiram um roteiro que foi elaborado por nós, né, para poder desenhar, né, o que eles viam no microscópio e apontar algumas características. Nós aplicamos um questionário, né, após a prática, né, e nisso a gente tentou buscar nesse questionário tanto as impressões assim, afetivas dos alunos, se eles gostaram, como eles se sentiram ao fazer a aula, como também questões, né, da aprendizagem de conteúdos. E os alunos, de forma unânime, eles gostaram das aulas e enumeraram diferentes razões, como poder usar o microscópio, poder ver, né, de perto, entre aspas, as estruturas, que geralmente eles veem apenas por representações, ter a noção que somos feitos por trilhões de células e poder ser o protagonista da prática. E aí eu coloquei uma frase, né, de um dos alunos, né, que a gente obteve no questionário, que é o que eu achei mais legal, né, foi que a gente pode fazer, né, e não o professor. A gente achou isso interessante. Ainda que os alunos tenham gostado, a gente percebeu muitas dificuldades de aprendizagem, que foi a confusão entre estrutura celular e tipo celular, por exemplo, confundir, né, o núcleo da célula com a própria célula, foi o caso, inclusive, das células musculares, dificuldades em fazer relação entre a forma e a função dos tecidos, entre outras dificuldades. A partir dessa reflexão, nós fizemos alterações na sequência e no roteiro para minimizar essas confusões e tornar o ensino das células e tecidos mais significativo. E a gente teve bastante dificuldade, porque a gente percebeu também que havia uma certa estabilidade na nossa própria prática, no que diz respeito a essa temática, né? E percebemos também o distanciamento do conteúdo do cotidiano dos alunos. Então, o maior desafio foi repensar a nossa prática, né, e fugir disso, porque a gente teve essa formação, né, de aulas de histologia e biologia celular muito descritivas. Então, a gente se reinventar foi algo bastante difícil, romper com essa formação inicial, né? Então, esse foi um dos desafios que a gente inventou. Então, nós buscamos, com o ensino e investigação, não só diversificar as metodologias, né, mas facilitar o processo de aprendizagem, favorecer esse protagonismo do aluno, favorecer a aprendizagem significativa da biocel, da histologia,
e promover, né, aprendizagem não só de conceitos, mas também de conteúdos e atitudes. Então, essa sequência didática, a primeira e a segunda aula, consistiu numa aula expositiva dialógica, que a gente trouxe várias questões assim, relacionadas ao cotidiano deles, né? Como que funciona a tatuagem, por que surgem as rugas, como que funciona o aparelho ortodôntico, e a partir dessas questões a gente foi trazendo os diferentes tecidos, né, e as suas características. A terceira aula foi uma discussão sobre um artigo que nós separamos, né, da revista Genética na Escola, que é Medicina Regenerativa e Engenharia de Tecidos. E a quarta foi a observação macroscópica dos tecidos, no caso, uma sobrecoxa de frango, e também microscópica com a utilização das lâminas permanentes. Então, os alunos eles tinham que elaborar hipóteses sobre os tecidos observados, a gente não identificou para eles. Eles tinham que tentar identificar e justificar, né, criar essas hipóteses. Por que eu acho que é um tecido epitelial? Que características eu observo que estão relacionados ao tecido epitelial, por exemplo. Na quinta aula foi a discussão, né, sobre essas hipóteses, a verificação dessas hipóteses, a partir de um aplicativo, que é o Anatlab Histology, que tem, né, várias fotomicrografias dos tecidos e as características. Então, eles seriam que, por comparação, né, verificarem suas hipóteses. E a última aula era um debate de socialização, né, das pesquisas que a gente propôs, que estava relacionada com o artigo, né, e discussões baseadas na leitura desse artigo. Então, aqui a gente tem os alunos, a foto dos alunos observando a sobrecoxa, identificando, né, os tecidos que são visíveis ali nessa peça, e eles no microscópio, né, tentando identificar lá as lâminas, as células, e a gente ia ajudando, se problematizando, né? O que são esses pontinhos roxos, né? Será aquela célula? A gente ia dando algumas orientações também para favorecer esse trabalho. Então, para finalizar, né, a gente discute a importância do ensino da biologia celular e da histologia, né, numa perspectiva que considera não só as dificuldades dos estudantes, como os saberes experienciais de nós, docentes, né, assim como os conhecimentos construídos pela didática da ciência. Então, o desafio é triangular tudo isso para desenvolver, né, aulas que façam sentido para os alunos e também para nós. Destacamos a nossa preocupação com a BNCC, o apagamento desses conteúdos, né? E, por fim, né, a gente destaca que essa sequência didática, a proposição dessa sequência representa um processo de ruptura entre os currículos prescritos, né, história de vida e a formação de nós, professores, né, que temos a capacidade de produzir, de pensar currículos, né, articulando aí os diferentes saberes e o conhecimento sobre os interesses e dificuldades dos nossos estudantes, para propiciar a ele aprendizagens, né, que tenham significado. Obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Agora, se você puder parar de compartilhar a tela, por favor. Agora, a Samira vai apresentar uma fábrica chamada Célula. Pode compartilhar com a gente, viu, Samira? Você vai querer que te avisa 2 minutinhos antes de terminar? Oi, Ana. Oi. Consegue me visualizar? Gostaria que me avisasse. Vou cronometrar aqui, mas como pode me comunicar assim. Então, tá bom. Compartilhar. A hora que você tiver à vontade, você... Estão visualizando? Sim. Sim? Sim, pode começar. Aí, posso começar? Então, pode, à vontade. Eu sou a Samira, né? O tema da nossa apresentação é uma fábrica chamada Célula. Esse trabalho ele é um recorte da minha dissertação de mestrado. Eu defendo, graças a Deus, na semana que vem, na quinta-feira, né? E aí aqui é um pequeno recorte, né? O trabalho foi desenvolvido comigo, é minha orientadora, Karina Mancini.
Eu trouxe uma introdução, então, assim, a biologia celular é um ramo da ciência voltada para o estudo da célula, sua estrutura, função e comportamento. Como a Fernanda falou na apresentação agora há pouco, a biologia celular, ela está na base de uma série de outros conteúdos, né? Então, como trabalhar histologia, como trabalhar fisiologia sem trabalhar bem a biologia celular, né? No entanto, o grau de abstração desse conteúdo é muito grande, né? Eu trabalhei, tem 14 anos de sala de aula, eu falo que eu tenho 3 mundos, né? Escola pública, escola privada e escola cooperada. E aí, em cada um eu encontro uma forma de trabalhar, porque tem lugares que eu vou ter um microscópio, tem locais de escola que eu não tenho microscópio, eu tenho que utilizar o lúdico com o meu aluno. E assim, tem sempre independente de ter ou não de microscópio, eu tenho sempre uma grande dificuldade de trabalhar esse conteúdo com os meus alunos, exatamente pelo grau de abstração. E aí, Paterlini ele coloca que a analogia ele pode facilitar isso. Eu não sei quem, né, os colegas aqui que estão me assistindo, se vocês têm um hábito, mas eu, sem planejar, quando eu estou vendo, fazendo a minha apresentação, minha explicação de conteúdo, quando eu me vejo, eu me pego já fazendo o uso da analogia. Eu vou explicar alguma coisa, meu aluno fala assim, professora, eu não entendi. Quando eu me vejo, eu estou usando a analogia para fazer com que aquele conteúdo mais abstrato ou mais complexo possa ser entendido pelos meus alunos. Então, quando eu fui ao mestrado, eu tive necessidade de tentar trabalhar isso. Como a analogia contribui para o ensino da biologia? E, mais especificamente, como a analogia pode contribuir para o ensino da biologia celular? E aí, né, Franks, em 1901, ele comparou a célula a uma fábrica. Ele já comparava, ele conseguiu observar pequenas estruturas da célula e conseguiu perceber que a célula ela era bem organizada. E aí ele chegou a falar, então, que tinham subunidades dentro da célula que poderia ser comparado com a organização de uma fábrica. Então, diante do exposto, o presente trabalho tem o objetivo de desenvolver uma sequência didática da biologia celular, teve, né, esse intuito, baseado em analogia, como uma ferramenta motivacional para que o aluno pudesse aprender a biologia celular de uma forma afetiva. E aí vem a metodologia, né? Eu desenvolvi essa sequência, foi uma sequência didática que eu coloquei só parte dela, né? Foi uma longa sequência didática, e parte dela eu desenvolvi com os alunos do ensino médio, de uma escola do interior do Espírito Santo, eu sou de São Mateus, né, do Espírito Santo, foram alunos do primeiro ano do ensino médio. Desenvolvi com uma única turma, na escola são 8 turmas, mas eu desenvolvi toda a sequência numa única turma. E aí essa sequência ela veio com uma abordagem investigativa, né, utilizando um espaço não formal, que a ideia era, vamos levar esse aluno a uma fábrica, para que ele então desenvolva a analogia dele de uma célula com uma fábrica. E aí tem 3 etapas. A primeira etapa é a problematizando, a segunda etapa, um passeio logo ali, e a terceira etapa, fazendo analogias. Na primeira etapa, problematizando, foi o momento em que eu fui até os alunos para criar essa problematização mesmo, para levar para eles uma situação que era o seguinte, né? Eu cheguei para eles e perguntei se eles conheciam uma célula, ou perdão, se eles conheciam uma fábrica. Meninos, vocês conhecem o funcionamento de uma fábrica? E aí fui ouvindo que eles iam, né, falando. Aí, a partir do momento que os meninos começaram a citar sobre os setores, que na fábrica teriam setores, inclusive nessa sala tinha uma aluna que já tinha trabalhado numa fábrica da cidade, e aí veio então de puxar, né, o gatilho de falar assim, não, então uma fábrica ela é organizada, né? E aí eu apresentei para eles que teve um cara no século passado que ele conseguiu perceber que a fábrica, que a célula era semelhante a uma fábrica, ela também era organizada, ela também é organizada, né? E aí eu lancei para eles a seguinte situação, que nós iríamos visitar uma fábrica e que eles seriam os meus investigadores. Ah, professora, como assim? Já vem toda aquela curiosidade, né? Olha, nós vamos visitar uma fábrica e vocês vão investigar que semelhanças vocês vão encontrar entre uma célula e uma fábrica. E aí nós tivemos uma aula teórica, vamos por assim dizer. Nós tivemos uma aula tradicional em sala, né?
eu utilizei o slide, fiz toda a apresentação do funcionamento de uma célula, quais as funções da membrana plasmática, de todas as organelas, e com esse conhecimento nós fomos visitar a fábrica. Então, na fábrica, infelizmente eles não puderam, né, utilizar recursos de fotografar ou de gravar, não podia, era proibido dentro da fábrica, mas eles poderiam levar tudo para estar anotando. E aí veio a segunda etapa, então, que era um passeio logo ali. Nós visitamos uma fábrica de micro-ônibus, enorme, que tem na nossa cidade, e foi lindo de ver, assim, porque eles foram muito motivados. Durante a visita, eles ficavam empenhados, eles já tinham anotado todas as funções das organelas, eu percebi que eles já tinham anotado isso, e lá eles queriam investigar aonde se encaixavam as analogias. E aí depois, quando nós voltamos, né, no outro momento da nossa aula, foi o momento de discutir as analogias, era o momento em que eles apresentavam as analogias. Eu percebi que a maior parte das analogias que eles apresentaram não era uma analogia construída por ele assim, unicamente. A maioria das analogias que eles apresentavam, um colega ia concordando porque eles construíram juntos durante a visita à fábrica. Enquanto eles estavam na fábrica visitando, um aluno viu uma coisa e falava assim, peraí, ó, membrana plasmática, professora, tem a função de controlar quem entra e quem sai. Quem está controlando a nossa entrada aqui é esse portão. Aí eles iam lá e anotavam. Aí vinha um outro colega e falava assim, não, peraí, tem um muro. O muro não está deixando a gente entrar, então um muro também pode ser considerado a membrana plasmática. Então, assim, eles iam construindo juntos e isso culminou numa discussão depois em sala. Aí, como resultado, né, os alunos foram bastante receptivos à proposta de investigar. Eu acho que só o fato de tirar o menino do espaço, né, da parede ali, da sala de aula, isso já dá uma motivação, né? Foi envolvente, foi desafiador para o aluno. E aí eu coloquei aqui no quadro, rapidamente, eu estou correndo cada tempo, algumas associações que eles fizeram. Então, para eles, assim, na apresentação, a membrana plasmática poderia ser o muro da fábrica ou os portões, o núcleo seria a sala dos diretores que tinha dentro da fábrica, o DNA, eles perguntaram durante a visita à fábrica, né? Chamou a pessoa que estava sendo encarregada pela visita, né, por nos acompanhar durante a visita. Aí perguntaram, tem um dono? Tem. 2 minutos, tá, Samira? Ok, obrigada. Mas quem controla, quem manda em vocês? Olha só a fala do aluno, né, que simplório. Quem manda em vocês? O homem olhou assim, quem é o chefão? O chefão é o supervisor geral. Aí eles já foram anotar. Então, quem controla a célula é o DNA. Então, quem controla essa fábrica aqui é o supervisor geral. E anotavam. Aí eu achei também fantástico quando o aluno chegou e falou assim, durante a visita, né? Professora, peraí, a célula produz proteína. Essa fábrica produz micro-ônibus, então micro-ônibus é a proteína. Mas na célula, quem produz a proteína são os ribossomos. Agora pegou. Aí eles conversando entre eles durante a visita à fábrica. Aí o porquê? Ele falou assim, olha, porque quem produz o micro-ônibus aqui nessa fábrica pode ser a máquina, porque tem uma parte do micro-ônibus que era a máquina que operava, ou então as pessoas, ou então os funcionários, eles foram lá e anotaram. Então, o ribossomo é aquele que produz a proteína. Então, dentro da fábrica, o ribossomo poderia ser tanto a máquina quanto os funcionários que estavam construindo o micro-ônibus. Então, eles foram muito ativos, muito participativos, e veio um questionário metodológico no final, em que eles avaliavam a sequência didática. E aí, percebam que a sequência didática sendo avaliada, ela foi muito bem avaliada, né? Tem aqui as perguntas, eu não vou ler agora porque o tempo está acabando, mas tem assim, concordo totalmente, concordo parcialmente, indiferente. E a sequência didática facilitou a compreensão, a visita da fábrica, né? Ajudou a correlacionar a célula com fábrica. A linguagem utilizada, né? Utilizar analogia, favoreceu o ensino para as organelas celulares, e aí a maioria dos alunos, porque eram 25, né, colocaram que concordo totalmente. Então, eu finalizo, né, colocando que a sequência didática desenvolvida proporcionou a condução de um entendimento lúdico e efetivo, no qual o professor se apresentou no papel de mediador em sala de aula. O ensino por investigação, associado ao uso de analogias, parece ser uma ferramenta importante no processo de ensino e aprendizagem em biologia celular.
É isso, aqui estão as referências. E muito obrigada. Muito obrigada, Samira. Pode parar de compartilhar sua tela, por favor. O próximo trabalho é a Ana Gabriela, que vai apresentar o que os estudantes e graduandos em Ciências Biológicas sabem acerca do ensino de ciências por investigação voltado para a membrana plasmática. Ana, pode compartilhar a tela conosco, por favor. Para quem chegou agora, seja bem-vindo, chegou recentemente, né, antes de eu passar os recados. Eu já estou pedindo desculpa por antecedência, que eu estou com telhadeiro em casa, então tem bastante barulho. E já vou fechar o meu microfone. Ana, você quer que te avisa quando faltar 2 minutinhos? Eu vou acompanhar aqui no celular também, viu? Muito obrigada. Mas você quer que avise ou não? Pode avisar. Pode avisar. Ok, então. Okay. Quando você estiver preparada, fica à vontade. Certo. Então, deixa eu... pronto, estou me vendo. Tá dando para ouvir bem? Para mim tá ótimo. Certo. Qualquer barulho, também peço desculpas porque está tendo obra aqui na rua, então pode ter algum barulho. Mas eu vou começar agora. Vou passar para outra tela. Então, eu não sei se minimiza. Consegui minimizar uma barrinha da lateral para conseguir ver o slide inteiro. Então, eu vou começar, certo? Então, boa tarde a todos. Parabéns para todos os professores aqui nessa sala, né? Que é o nosso dia hoje. E o meu trabalho é o que os estudantes e graduados em Ciências Biológicas sabem acerca do ensino de ciências por investigação voltado para a membrana plasmática. Assim como o trabalho da colega que apresentou anteriormente, esse trabalho é um recorte da minha dissertação de mestrado profissional, que é em formato multipaper. Então, são divididas em 3 artigos, e esse é um recorte do primeiro artigo. Então, eu também trabalhei com biologia celular e biologia celular e molecular, e aí eu procurei primeiro compreender como era que as concepções dos estudantes e graduados em ciências biológicas antes de lançar a minha proposta, certo? Que também foi um tipo de sequência de ensino, mas foi uma sequência de ensino investigativa. Então, por isso que eu também busquei entender um pouquinho sobre a concepção deles sobre o ensino de ciências por investigação. Então, isso porque a gente considerou, eu e a minha orientadora, né, Hilda Helena Sobieski, que há uma demanda diferente na sala de aula atual, porque nós estamos em um outro cenário, né? Então, acabou com aquela história do professor como apenas depositador de conteúdo, depositador de informações. Então, a gente encontrou no construtivismo, na questão do ensino de ciências por investigação, potencialidades para mudar, né? Essa dinâmica da sala de aula. Então, por isso que a gente veio com essa proposta. O que a gente fez? A gente analisou, por meio da análise de conteúdo de Bardan, 5 questões que foram abertas. No caso, lá no meu artigo, na minha dissertação, no artigo 1, eu trago 10 questões, e aqui eu trouxe apenas 5, mais direcionadas para essa temática. Então, essas 5 questões, elas foram aplicadas para 15 pessoas de um grupo de pesquisa, e esse grupo de pesquisa, ele era bem na área da biologia mesmo, que é comunidades bem bentônicas, mas alguns dos participantes também faziam parte de outros grupos, inclusive grupos de pesquisa em formação de professores. Então, eles tiveram uma concepção bem legal sobre a temática. Então, na primeira pergunta, que era sobre as contribuições de membrana plasmática para o meio social e científico, foi bastante satisfatório, porque apareceram vários aspectos, tanto sociais quanto científicos, apesar de não estarem separados, estavam juntos. Isso daí, para mim, é até um indicativo positivo, né? Porque a sociedade está sempre interagindo com o meio científico e vice-versa. Então, assim se refletiu nas respostas dos pesquisados, e a gente encontrou as categorias compreensão de aspectos cotidianos em maior número. Então, a maioria dos participantes destacaram essa contribuição, essa importância da membrana plasmática, que era para os aspectos cotidianos. Então, eu separei algumas frases
como a descoberta e o estudo aprofundando sobre o funcionamento de estruturas importantes e compreensão de processos naturais, entre outras citações, né? Então, assim, mas de qualquer forma a gente observa que são reflexões muito amplas, talvez por causa que eles tinham que ser sucintos na resposta, não necessariamente, não que a pergunta solicitasse, mas por vontade deles, né? Então, aparece também compreensão do conteúdo e processos complexos, pertencimento social, aparece apenas uma vez em uma afirmação das respostas, né? Como a importância da membrana plasmática, e foi o único, né? Também aparecem inovações científicas, produção de fármacos e cosméticos, e algumas das falas dos participantes, no caso, 3 participantes, a gente consegue observar que eles entendem que membrana plasmática é um conteúdo importante, eles apontam dessa forma, só que eles não trazem um elemento que justifique. Então, eu considerei como insuficiente, porque não dá para... eles não representam bem isso. Quando eu pergunto sobre métodos e recursos possíveis para utilizar com a primeira série do ensino médio sobre membrana plasmática, aparece uma diversidade boa de metodologias e recursos. Então, aparecem analogias, aplicativos, aulas expositivas, dinâmicas, fluxogramas, jogos, livro e texto, que eu coloquei como uma única categoria, mas porque, ora, eles falam sobre textos dos livros, mas também textos separados. Também falam sobre microscópio, modelo didático, paródia, slides, vídeos e animações. Então, a gente vê aí o X da questão, que eu já deixei questões bem amplas, que era para trazer mesmo questões subjetivas do que eles estivessem refletindo, que realmente fosse concepção de cada um. Então, quando chega nessa questão, a gente nota a ausência do ensino de ciências por investigação como um recurso possível para o ensino de membrana plasmática. E, em compensação, aparece aqui o modelo didático com uma porcentagem superior às demais metodologias e recursos, né? Em segundo lugar, também aparece vídeos e animações, depois aparece também slides, aula expositiva. Essas são as maiores porcentagens de recursos que aparecem. Então, a gente vê que aparece bastante recurso expositivo, em detrimento desses recursos mais interativos, como o ensino de ciências por investigação, né? Mais reflexivos, mais ativos, vamos dizer assim, né? Quando pergunto sobre concepção, sobre o ensino de ciências por investigação, eles compreendem bem sobre essa temática. Então, eles apontam o protagonismo do estudante, busca da resposta por debates e discussões, proposição de atividades investigativas, professor mediador ou facilitador, e alguns não souberam responder. Então, eu apontei como indefinido. Alguns não conheciam muito a respeito do ensino de ciências por investigação. Mas, de um modo geral, foram aspectos positivos, mas que não foram utilizados para o conteúdo de membrana plasmática, que justamente é um conteúdo dentro da biologia, que já é considerado uma ciência memorística, conteudista, e eles não trouxeram essa outra forma. Então, a gente consegue ver uma relação entre a forma como é encarada a biologia como ciência conteudista e o tipo de metodologia de ensino, que é justamente um método pautado mais na exposição. Então, talvez uma coisa esteja relacionada à outra, o que tem gerado muitas dificuldades. Então, de acordo com Carvalho, apesar de contemplar fatores relevantes, a contradição entre desenvolvimento cognitivo e transmissão de conhecimento, que ora eles em outras perguntas que eu coloco lá, ora aparecem os professores defendendo as questões reflexivas, interativas, e também aparece mais apresentando o conteúdo, a biologia como voltada mais para a transmissão de conhecimento. Então, a gente vê que tem ainda uma confusão aí na mente dos professores, porque aprendem novas metodologias e falta um pouquinho essa pegada de reflexão mesmo sobre... Oi? 2 minutos, desculpa. Certo. E, por fim,
Eu aponto a necessidade de divulgações de materiais de forma mais didática, tão lúdica para o professor, quanto a gente costuma fazer e preparar para os estudantes, para que essas nossas pesquisas, né, pesquisas acadêmicas, cheguem naqueles professores que estão há muito tempo na sala de aula, distante, né, dessas novas pesquisas. Porque esse grupo que eu pesquisei era um grupo que estava com afinidade, estava dentro do meio de pesquisa acadêmica, então eles conheciam o método, eles entendiam, apontaram as características gerais, apontaram as características importantes sobre membrana plasmática, ainda assim, eles não consideraram esse método como aplicável para o ensino de membrana plasmática, o que traz aí uma necessidade de reflexão. Então, as concepções dos professores nem sempre atendem ao conhecimento básico sobre ensino e aprendizagem de biologia, e o ensino de ciências por investigação não tem sido considerado um método aplicável para a membrana plasmática. Embora tenha potencial reconhecido, inclusive, pelos professores, a superar as dificuldades que eles apontam em outras questões. Então, é isso. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Ana. Pode parar de compartilhar sua tela, por favor. O próximo trabalho vai ser apresentado pela Raquel, Sistema Nervoso e as Drogas, aplicação de uma sequência didática no contexto de um estágio da licenciatura. Raquel, pode compartilhar sua tela com a gente, por favor. Você vai querer que te avise quando faltar 2 minutos? Eu prefiro contar aqui mesmo, Ana. Obrigada. De nada. Não precisa. Na hora que você quiser, pode começar, tá bom? Ele está solicitando uma confirmação aqui para eu conseguir compartilhar minha tela. Só um minutinho, gente, perdão. Tudo bem. Vocês conseguem ver? Não. Não, está pedindo para abrir preferências do sistema. Aqui, vocês conseguem ver a tela? Não. A tela a gente consegue ver, mas a gente vê uma mensagem que é para você abrir as preferências ou Agora, negar. já foi? Não, para mim não mudou ainda não. Alô? Oi, você está ouvindo? Dá para te ouvir, Raquel, só não dá para visualizar. Isso. Raquel, você quer que eu tente compartilhar para você? Pessoal, eu não consigo ouvir vocês. Eu não sei o que aconteceu. Vocês me ouvem? Se vocês me ouvem, tá tudo bem. Te ouvimos sim. É que eu não ouço vocês. Tá bom. Então, eu vou compartilhar de novo. Perdão, gente. Bom, vou começar, então. Só um minutinho. Tá? Bom, começando. Eu sou a Raquel. Vou apresentar o trabalho desenvolvido por mim, pela Beatriz Buzin, pela Carolina Barros e pela Marina Ferraz, sob orientação das professoras Maíra Battistoni e Daniela Scarpa, intitulado O Sistema Nervoso e as Drogas, aplicação de uma sequência didática Raquel, no contexto de um estágio da licenciatura. Estamos vendo o slide. Raquel, Ai, gente, perdão. você está Alguém conseguindo consegue ouvir a gente compartilhar? agora? Alguém consegue compartilhar para mim, por favor? Eu vou tentar compartilhar. Agora eu consigo ouvir. Que bom. Obrigada, Carol. Gente, desculpa, eu não sabia, eu não sei o que aconteceu aqui. Ele não. Não se preocupe. Eu compartilhava a tela e não ouvi vocês. Eu vou Não tentar preocupe. compartilhar, peraí. Vai lá, Carol. Tá bom, obrigada. Agora sim a gente consegue ver. Agora sim. Ótimo. Obrigada, Carol.
Isso. Vocês me ouvem? Sim, dá para ouvir. Ok. Então, vou começar de novo, tudo bem? À vontade, pode ir. Vamos lá. Bom, como eu disse, eu sou a Raquel, vou apresentar o nosso trabalho, cujo título é O Sistema Nervoso e as Drogas, aplicação de uma sequência didática no contexto de um estágio da licenciatura. Pode passar. Bom, esse trabalho foi desenvolvido no contexto de uma disciplina obrigatória do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade de São Paulo. A disciplina é administrada pelas professoras Maíra e Daniela, cuja ideia principal é que os alunos elaborem e apliquem uma sequência didática baseada no ensino de ciências por investigação. Pensando na aplicação da nossa sequência especificamente, ela foi aplicada em uma escola da rede estadual de São Paulo, teve como tema o funcionamento do sistema nervoso, o público-alvo foram os alunos de 9º ano do Ensino Fundamental 2, e a duração foi de 4 aulas de 50 minutos em cada uma das turmas. Nós optamos por uma investigação estruturada, segundo Banquibel, pela falta de familiaridade da turma com esse tipo de abordagem, o que dificultaria a aplicação de atividades com um grau de abertura maior. Nós estipulamos 5 objetivos para a nossa sequência, sendo 2 deles objetivos gerais. O primeiro, identificar padrões de processamento das drogas, e o segundo, explicar as funções do sistema nervoso, relacionando com a percepção do ambiente externo e com a integração com os demais sistemas. E 3 objetivos procedimentais. Ler e interpretar diferentes formas de informações para a resolução de uma situação-problema, selecionar dados relevantes e sistematizá-los para construir uma argumentação, e trabalhar em grupo respeitando as falas e opiniões dos colegas. Pode passar. Bom, partindo de uma demanda da própria professora das turmas que nós estávamos acompanhando, que solicitou que a gente trabalhasse com o sistema nervoso, nós pensamos no fato de que, normalmente, na educação básica, no ensino de fisiologia, acontece a separação do organismo em sistemas para facilitar o entendimento de alguns conceitos. Mas, como é apontado por Vanzella, Balbo e Justina, isso pode ocasionar uma falha conceitual, uma vez que os alunos podem entender o funcionamento do corpo de forma bastante fragmentada, com os sistemas agindo isoladamente uns dos outros. Pensando nisso, e na necessidade de se pensar aulas motivadoras interessantes para que ocorra, de fato, a apropriação dos conteúdos sobre o sistema nervoso, nós optamos por relacionar essa temática do sistema nervoso com o uso das drogas. Também tendo em mente que, por conta da faixa etária dos alunos, há uma necessidade de contato com essa temática de drogas para que ocorra uma compreensão de como é o funcionamento, dos seus efeitos, identificação de situações de risco e orientação em caso de ações interventivas. Pode passar. Partindo para o relato da experiência propriamente dita, a nossa pergunta de investigação era por que as drogas afetam todo o organismo, colocando em risco nossa saúde? Para responder à pergunta, nós dividimos a sequência didática de acordo com o ciclo investigativo proposto por Pedastri. Então, partimos da fase de orientação, na qual nós fizemos algumas perguntas para os alunos relacionadas ao funcionamento do sistema nervoso e aos efeitos das drogas no organismo, de forma a levantar os conhecimentos prévios da turma sobre esses assuntos. E depois partimos para a fase de conceitualização, na qual nós aplicamos 2 atividades. A primeira atividade de ordem cronológica, nós dividimos as turmas em 6 grupos, e cada grupo teve uma droga atribuída a ele. A ideia era que os grupos recebessem cartões, como esses que a gente trouxe de exemplo aqui na direita, com diferentes fases do efeito dessa droga. E eles deveriam organizar esses cartões da forma como eles julgassem ser a ordem cronológica correta, desde o consumo dessa substância até a chegada no sistema nervoso. A partir disso, eles elaboraram hipóteses para responder como uma mesma droga pode causar efeitos em diversas partes do corpo ao mesmo tempo. Eles registraram essas hipóteses e entregaram para a gente que a gente pudesse usar mais para frente em outra atividade. Pode passar. Partindo para a fase de investigação, os alunos tiveram que resolver uma situação-problema, que era a seguinte. Imagine que uma pessoa está caminhando por um parque e ela se depara com um cão raivoso. Como ela reagiria caso ela estivesse sob o efeito da droga atribuída ao seu grupo? Para responder essa situação-problema, nós oferecemos informações
na forma de gráficos, tabelas, imagens, textos e infográficos, como esse que nós trouxemos de exemplo da cafeína. E a partir dessas informações, os alunos escreveram algumas histórias respondendo à situação problema, como o que eles imaginariam que aconteceria. Depois dessa atividade, a turma toda compartilhou cada uma das suas histórias e nós elencamos as semelhanças e diferenças entre cada uma das drogas na lousa, junto com todo mundo. A partir disso, nós devolvemos aquelas hipóteses que foram escritas anteriormente e eles tiveram a oportunidade de reelaborar com base nessas informações novas que eles receberam. Então, eles puderam modificar completamente a hipótese, modificar só uma parte ou deixá-la do jeito como estava. E, por fim, para concluir, nós fizemos uma discussão sobre o funcionamento do sistema nervoso, a ação das drogas e seus riscos para a saúde, com o intuito de responder à pergunta de investigação estipulada no início. Pode passar. Ao fim da sequência didática, nós entendemos que 2 dos objetivos foram alcançados totalmente. Objetivo 1, identificar os padrões de processamento das drogas, e o 5, trabalhar em grupo respeitando as falas e opiniões dos colegas. Porém, 3 deles não foram atingidos completamente, apenas parcialmente. O segundo, explicar as funções do sistema nervoso. Nós conseguimos perceber que eles fizeram uma associação entre as funções do sistema nervoso e a integração com os demais sistemas. Mas nas respostas e nas hipóteses dos estudantes, não aparece a relação entre o sistema nervoso e a percepção do ambiente externo. Já no terceiro objetivo, ler e interpretar diferentes formas de informações para resolver uma situação-problema, os alunos foram capazes de interpretar as informações provenientes de tabelas, imagens e textos, mas as informações que eram provenientes de gráficos e infográficos também não apareceram nas respostas. O quarto objetivo, seleção e sistematização de dados para construir uma argumentação, também em decorrência do objetivo anterior, as argumentações não eram completas porque elas não contavam com as informações provenientes de alguns tipos de dados. Então, nós consideramos que esse objetivo também não foi totalmente alcançado. Pode passar. Por fim, nós concluímos que o foco em estratégias didáticas que ressaltam o caráter integrador do sistema nervoso foi um ponto bastante positivo da nossa sequência, tanto que esse era um dos objetivos principais do nosso trabalho e nós acreditamos que ele foi atingido de maneira bastante satisfatória. Além disso, a temática foi bastante pertinente, nós percebemos que ela ajudou no maior engajamento dos estudantes. Por estar próxima do contexto, do cotidiano deles, ela despertou o interesse e a curiosidade dos estudantes. E, por fim, o próprio uso do ensino de ciências por investigação nos ofereceu alguns desafios, tanto pela falta de experiência das licenciadas, porque nós não tivemos tanto contato com essa abordagem, Raquel, você travou para a gente. das professoras, o que também foi bastante positivo. E, no geral, foi bastante interessante poder experienciar essa abordagem que nós estudamos na licenciatura e nós defendemos, e bastante produtivo e agregou muito para a nossa formação enquanto docentes. Pode passar? Raquel, você travou para a gente, pelo menos para mim, né? Essas são nossas referências e é isso. Obrigada. Desculpa de novo me atrapalhar com o compartilhamento. Não, não se preocupe, Raquel. Isso faz parte, tá Vocês bom? perderam Muito alguma parte, obrigada. Obrigada a você. Agora vamos para o próximo trabalho. Próximo trabalho, eu quero saber se alguém chegou desse trabalho, porque quando a gente foi olhar, não tinha ninguém aqui na sala ainda, que é investigando relações entre o ciclo de carbono e mudanças climáticas globais. Uma experiência no ensino médio no contexto do estágio da licenciatura, do Arthur, Natália, Bruna e Graziele. Alguém está aqui na sala para apresentar?
Oi, nós 4 estamos aqui, sim. Quem vai apresentar é você, Arthur? Isso. Ok, pode compartilhar a sua tela, por favor. Você vai querer que te avise quando faltar 2 minutos? Não precisa, obrigada. De nada. Quando você tiver à vontade, pode começar, tá bom? Me avisem se vocês estiverem conseguindo ver a tela e me ouvindo bem. Sim, tá ótimo. Pode começar. Tá bom, então vou começar. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Arthur e o título do nosso trabalho é Investigando as relações entre o ciclo do carbono e as mudanças climáticas globais, desenvolvido em um grupo de estágio sob orientação das professoras Daniela Scarpa e Maíra Battistoni. Esse trabalho está inserido num contexto da disciplina de estágio supervisionado em ensino de biologia, que é uma disciplina obrigatória do currículo de licenciatura em ciências biológicas do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, e o principal objetivo da disciplina é que os alunos licenciandos desenvolvam uma sequência didática investigativa e tenham a oportunidade de aplicar em uma escola pública. Aplicamos a nossa sequência na Escola Estadual Professor Emílio de Barros, que fica localizada na zona oeste da cidade de São Paulo, bem próxima à nossa universidade, em 3 turmas do primeiro ano do ensino médio. Essa sequência foi composta por 4 aulas em cada uma das turmas e teve como tema o ciclo do carbono e as mudanças climáticas globais. O ciclo do carbono, ele já estava inserido como componente curricular na programação da professora que a gente acompanhou, dentre os outros ciclos biogeoquímicos, e pensamos na inclusão das mudanças climáticas globais para que as discussões fossem aprofundadas nesse tema, pensando principalmente na problematização, auxiliar o engajamento e a formulação de hipóteses por parte dos estudantes. Assim, a nossa pergunta de investigação, que pautou todas as atividades da nossa sequência, foi: por que o mundo está ficando mais quente? Os nossos objetivos, como objetivo geral, tínhamos estabelecer relações entre o ciclo do carbono e as mudanças climáticas globais, e com objetivos específicos, identificar onde o carbono está presente em suas transformações no ciclo, diferenciar os efeitos de emissões naturais e artificiais de carbono na atmosfera, e, por fim, integrar e justificar relações de causa e efeito do aquecimento global a médio e longo prazo. Assim como o grupo anterior, optamos por um grau de abertura estruturado. Os estudantes dos primeiros anos que nós aplicamos as nossas atividades da sequência estavam acostumados com aulas expositivas, onde a figura da professora estava sempre em evidência e eram pouco estimulados a formular hipótese. Assim, pensamos que esse grau de abertura estruturado, através do trabalho em grupo com roteiros, poderia auxiliá-los na formulação de hipóteses e aumentar esse protagonismo por parte dos alunos, mas sem mudar drasticamente, como, por exemplo, com investigação aberta, onde eles teriam que formular a pergunta de investigação ou a metodologia. Como fase de orientação e contextualização, nós iniciamos um trabalho em grupo de análise de manchetes, que traziam relações entre o ciclo do carbono, o aumento da emissão de gás carbônico e também as mudanças climáticas globais, principalmente o aumento da temperatura. Como fase de investigação, nós tivemos 3 atividades, também todas realizadas em grupo ao longo dessas 4 aulas, com a primeira delas sendo a montagem do ciclo do carbono, através da disponibilização de informações de onde esse elemento estava presente e de suas transformações em gêneros textuais, e os alunos tinham que identificar isso em um gênero de esquema. Além disso, fizemos uma atividade de investigação sobre o estoque de carbono na Mata, pensando um pouco no estoque de carbono por parte dos organismos fotossintetizantes e na relação deles e das emissões naturais desse gás. E, por fim, análises de gráficos
que traziam tanto causas das mudanças climáticas, pensando nos hábitos de consumo, tanto de alimentos quanto consumo de produtos em geral, e também pensando em previsões e nas consequências, né? Então, gráficos que falavam também de aumento da temperatura média, levando a derretimento das calotas polares e ao aumento do nível do mar, por exemplo. Ao final de todas as fases, de todas as atividades, a gente sempre fazia uma sistematização coletiva com todos os grupos, mas para a fase final de sistematização e de retomada, os alunos individualmente responderam à nossa pergunta de investigação. Ou seja, a gente fez uma retomada individual dessa pergunta com um registro dela por escrito. Todas essas outras atividades também eram pautadas em roteiro, com registro por escrito e, posteriormente, uma discussão oral coletiva. Como resultado, nós avaliamos os nossos objetivos da sequência, através das respostas escritas e também das discussões orais dos estudantes, dos elementos que foram trazidos nesses dois âmbitos da nossa sequência didática. Em relação à nossa pergunta de investigação,